Este pode ser o pior momento da humanidade? Isso é um exagero? Será que você está exagerando, pastor? Olha aí, vamos ver se eu estou exagerando. Primeiro aspecto. Quando falamos de globalização, as pessoas às vezes não têm noção do que é globalização. Globalização, gente, é a capacidade de culturar ou aculturar, né? Culturar. O processo de culturação gera um processo de aculturação. Primeiro, dependendo do continente do país, você primeiro enfraquece a cultura local e joga a cultura de fora. Isso está vindo desde o século XVI, né? Com os governos os governos que adotaram o processo marítimo, né? Portugal, Itália, Espanha, depois Inglaterra e daí por diante. E vem o imperialismo americano trazendo essa questão de culturação. Mas Alexandre o Grande também fez isso, Roma também fez isso, trazendo a língua, a cultura, os deuses. Então, o que acontece conosco aqui? Nós estamos vendo que, na verdade, esse processo de culturalidade da globalização fez com que nós perdêssemos uma coisa chamada pátria. Como assim? Você vê que a palavra-chave para o comunismo, o socialismo é o quê? Estado. Porque o Estado não tem pátria. O Estado não tem ligação com o território. O Estado não tem ligação com a linguagem. Por que querem assassinar o nosso português com elo? Por quê? Querem assassinar o nosso português com essas mexidas de gênero. Isso não tem a ver com respeito ao gênero de A e de B e de C. E não é a minoria quem diz que vai ser assim, que vai ser assado. Só que a minoria tem recebido apoio da grande mídia. Né? A maioria tem recebido um apoio. Sim, a globalização começou com o FHC. George Soros bancou o FHC aqui. Em 1998, o FHC entrou na globalização, na época depois do George Bush pai. Né? Então, a globalização, e ele diz, chegamos numa nova era. O próprio Bush pai trouxe essa questão da nova era. E aí nós estamos o quê? Vivendo esse momento de culturalidade da globalização há 20 anos. Há 20 anos, exatamente, há 24 anos, que estamos vivendo essa culturalidade da globalização, que passou da linguagem. Antigamente, você fala assim, você vê aqui, quantas coisas nós aportuguesamos aqui que é inglês, que não tem nada a ver com português. Criamos neologismos, criamos novos artigos, né? No caso do elo, criamos novas palavras, né? Para justamente perder a questão da culturalidade da língua portuguesa. Uma coisa é ter sotaque e regionalismo, isso é normal. Né? Oxente, bichinho, uai, menino, meu rei. Tá, isso aí irmão, culturalidade regional do mesmo país. Normal, não há nenhum problema com isso, tá? Né? Porta. Isso aí é normal do Brasil. Não é isso. Estamos falando de você deixar de falar o português para começar a usar linguagem ou começar a usar fonemas, processos fonéticos de comunicação de outra língua. Isso começou com justamente o inglês. Isso começou justamente com o inglês. Então, hoje, tudo nosso é muito anglo ou inglesado. Não falando do inglês americano, inglês britânico, mas por quê? Vem essa coisa da culturalidade. Mas isso é proposital, porque isso é para tirar o processo linguístico de uma nação. Isso é para justamente pulverizar o processo de identificação nacional. E uma das coisas que o comunismo, o socialismo faz é quebrar a nossa identificação pátria. Por que eles estão odiando a bandeira do Brasil? Porque a direita que se levantou através do Bolsonaro, ela nos trouxe, nos remeteu a uma identidade. Criou uma identidade. Criou o que para nós? Criou um ícone, criou um símbolo, um signo, um significado. Vocês estão entendendo? Isso criou um significado para nós. A bandeira do nosso país criou um significado. E isso irritou muito esse movimento, porque o movimento de esquerda ele quer justamente quebrar todo o significado pátrio. Porque o Estado tem que tomar o lugar da pátria. A pátria não pode ser. A pátria não pode ficar no lugar do Estado. É o contrário. O Estado tem que tomar o lugar da pátria. Por quê? O Estado não tem pátria. É interessante você saber disso, sabia?
O Estado não tem pátria. O Estado é mundial, porque a ideia é fazer com que o Estado se alastre num continente. E aí, de Estado em Estado, você tem justamente as repúblicas, como foi a Rússia. Se você parar para pensar, a Rússia, a antiga União Soviética. Um bloco, como queria que fosse o bloco europeu, e no caso a Inglaterra ruiu, os britânicos ruíram e meteram o pé. Então vamos entender a URSAL, isso aí, Zé. A URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então, URSAL, teríamos o bloco asiático comunista, só que a China não vai ceder para a Rússia não vai ceder para a China, a Índia também não vai entrar. Então, mas há uma globalização. E a globalização começa com a culturalidade. Então, esse é um aspecto para a gente entender por que esse pode ser o pior momento da humanidade. Por quê? Porque essa culturalidade da globalização, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês de várias coisas. Você acha que a cultura do videogame ela é nacional ou internacional? Responda aí para mim. O videogame, desde o Atari, Odyssey, e aí veio Nintendos, aí veio até chegar os PS da vida aí. Você acha que essa questão da gamização, né? A gamização e agora online, ela é nacional ou internacional? E qual o problema disso? Falei ontem. Isso mexe com o processo cultural. Quais são os processos culturais que fortalecem uma nação? Primeiro é território. Depois a mesma língua, idioma. Não é isso? Depois, familiares, sangue, consanguíneo. Interesses comuns, a mesma comida, o mesmo espaço, a mesma brincadeira. Que mais? São vários aspectos que fazem com que nasça uma pátria, uma nação. O que Deus faz com Israel no deserto? Tenta uni-los para que quando eles entrem em Canaã, não vá atrás de outros deuses, não percam justamente o conceito pátrio, o conceito de filhos de Abraão. Não tem ali, isso aí pode ser cuidado, isso aí pode ser uma eugenia. Não, não é eugenia. Isso pode ser uma fobia. Não tem nada de fobia. É unificação para se manter uma pátria. É uma unificação para se manter uma identidade cultural de uma pátria. O Brasil tem uma identidade cultural, o México tem, o Uruguai tem, o Chile tem. É normal, tem que ter. Os países na África têm, sim, a religião. Então você vai ver que esses aspectos são importantes. E tem um aspecto cultural. O que é o aspecto cultural? O aspecto cultural são as brincadeiras, as lendas, as cantigas, as histórias contadas de pai para filho, o tipo de música. Por exemplo, onde é que você ouve música sertaneja hoje? Sertaneja. O que a gente ouve não tem mais sertanejo hoje. Por que isso? Por que não tem mais sertanejo? O que aconteceu com MPB? Os outros chamam de rock de MPB. Cara, desculpe, isso é uma ignorância. MPB é música popular brasileira. Estamos falando de Tom Jobim. Estamos falando de Chico Buarque. Estamos falando de Pixinguinha. Estamos falando de Adoniran Barbosa. Estamos falando de Vinícius de Moraes, João Gilberto. Estamos falando de Nara Leão. Estamos falando de brasileiros cantando a música que ele criou. Qual foi a música que o brasileiro criou? O Brasil criou o samba-canção, o Brasil tem o samba, o Brasil tem a bossa nova, o Brasil tem a música popular. Ok? E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like e da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!